abençoe a sua vida. Estou aqui mais uma sexta-feira para compartilhar com você uma palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Hoje eu quero ir direto ao ponto, direto ao texto que nós vamos meditar. Então eu gostaria que você, se pudesse acompanhar comigo, eu quero ler Lucas capítulo 12, o verso 35 em diante, que fala da parábola do servo vigilante. Diz assim o texto: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar a Ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. De verdade lhes digo que Ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora, viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Amém? Meu irmão, sabemos que é imprescindível para a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, sermos vigilantes, estarmos atentos aos sinais, atentos a tudo aquilo que Deus tem para nos mostrar, que Deus tem para falar conosco. Então nós precisamos estar num estágio de atenção diferenciado, mas um estágio de atenção diferenciado espiritualmente, né? Entenda que essa parábola, ela está falando conosco de algo espiritual. E esse servo que fica em casa, o texto começa dizendo no verso 35 que ele tem que estar preparado, com o corpo cingido. E o que isso significa? Naquele tempo, as pessoas usavam roupas compridas, túnicas que iam até o pé, até aqui as mangas longas. E era comum, quando se ia trabalhar, quando se ia fazer alguma atividade, subir a túnica e cingir os lombos, para que a túnica ficasse pelo menos aqui acima do joelho. Isso era um sinal de que a pessoa estava preparada para trabalhar, estava pronta para trabalhar, pronta para uma atividade a ser realizada. E o Senhor está dizendo que assim deve ser o nosso comportamento nos dias de hoje. Devemos estar cingidos nossos lombos com a verdade, com a justiça, cingidos os nossos lombos, preparados para a volta do Senhor, preparados para o momento em que o Senhor venha nos encontrar e Ele não nos ache dormindo espiritualmente. Não podemos descansar espiritualmente enquanto Deus, ou muitos acham que Deus está distante, mas Ele está presente, Ele está pronto, está às portas para vir buscar a sua igreja. Então precisamos nos cingir com a palavra de Deus, nos fortalecer, prender aquilo que nos impede de trabalhar, colocar para cima e estarmos preparados para colocar a mão na obra. Isso quer dizer o quê, querido? Que essa obra, ela é uma obra ativa, ou seja, a obra de Deus, o plano que Deus tem com a sua vida, com a minha vida, é um plano ativo de Deus. Há uma atividade que Deus quer que realizemos.
né? Deus não quer ativistas, não quer que caiamos no ativismo cristão, mas Deus quer que estejamos ativos espiritualmente para compreender os sinais, para compreender o tempo, para entender quando ouvir o barulho lá fora, de que aquele som é diferente de um ladrão, é diferente daquele que está tentando invadir a casa, o terreno, está tentando tumultuar a situação, o serviço, o trabalho, mas aquele que está a voz do seu Senhor, ou a voz do nosso Senhor, as suas ovelhas, os seus servos conseguem ouvir, conseguem entender. E é por isso que o servo ele tem que estar preparado para orar, preparado no jejum, preparado nas práticas espirituais, entendendo, discernindo o tempo que nós estamos, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Veja que o texto é semelhante à passagem da Páscoa que lemos lá em Êxodo, ou que nós conhecemos de Êxodo, que diz que aqueles homens que comeram o cordeiro, que estavam lá no Egito, passaram o sangue nos umbrais das portas, eles deveriam fazer isso apressadamente, com os lombos cingidos, com a vara na mão, preparados para saírem do Egito e irem em direção à terra prometida, irem em direção à adoração. Nós precisamos estar prontos em todo o tempo, 24 horas por dia, para se encontrar com Deus. Prontos para se encontrar com Deus dentro da nossa casa, que é agora o lugar onde nós passamos grande parte do nosso tempo. Pronto para se encontrar com Deus no supermercado, na farmácia, na padaria. Pronto para se encontrar com Deus no nosso trabalho, aqueles que ainda podem. Ou seja, Deus, o Senhor Jesus, ele pode chegar, ele pode vir, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, mas vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, um momento em que o Senhor voltará para buscar o seu povo, para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para buscar aqueles que têm os sinais, a marca do Cordeiro no umbral da sua porta. Vai buscar aqueles que são santificados por Deus, que são separados por Deus, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor vai vir buscar o seu povo e vai buscar aqueles que estão preparados, cingidos, dispostos a irem para a terra prometida. E nós caminhamos para a terra prometida quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós temos o nosso candeeiro aceso, a nossa lamparina acesa, que poderia ser acesa com o óleo, com o azeite, mas também com brasas. E aí que entra, queridos, porque na vida de muitos as brasas já se apagaram, o azeite já se foi. E muitas vezes quando o Senhor volta, o servo já está dormindo. O servo já não está mais na posição que deveria estar, já não está mais buscando o Senhor, já não está mais naquele lugar de brecha, naquele lugar de oração, naquele lugar em que ele ouve a voz de Deus e está disposto a seguir o seu propósito. Qual é então, querido, a nossa posição? Porque quando o servo sai de casa, quando o Senhor sai de casa, talvez seja o momento que nós ficamos mais alertas. Talvez seja o momento que nós estejamos mais atentos. É o momento em que o Senhor sai. Só que muitos aproveitam a saída do Senhor para fazer todo tipo de coisas, as suas vontades pessoais. É nesse momento que o Senhor sai de casa e nós calculamos, ele vai demorar,
E daí nós praticamos, em primeiro lugar, tudo aquilo que nos agrada, tudo aquilo que é a nossa vontade. Já não arrumamos mais o que deveríamos arrumar. Já não cuidamos das coisas como antes, mas esperamos um tempo, porque nós pensamos assim: quando estiver próximo do Senhor voltar, eu arrumo a casa. Quando estiver próximo do Senhor voltar, eu arrumo a minha bagunça. Quando estiver próximo do Senhor voltar, eu preparo a comida para Ele. Oh, aleluia! E muitos podem estar pensando exatamente desse jeito: vai demorar para o Senhor voltar. Vai demorar para o Senhor estar de volta. E por isso não prepararam a lamparina, não estão com os lombos cingidos para o trabalho, estão verdadeiramente dormindo espiritualmente, sendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento. E o texto diz que ele, talvez, no verso de número 38, ele diz: olha, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados são eles se os encontrar vigilantes. É no alto da noite, é no alto da madrugada, é no momento mais escuro, no momento de incertezas, no momento em que nós não enxergamos muito bem que o Senhor pode voltar, que o Senhor pode vir. É no momento de confusão, no momento em que não compreendemos muito bem as coisas, que o Senhor pode voltar. Hoje muitos estão cegos, muitos estão confusos, muitos estão perdidos, muitos estão deprimidos, doentes. E é nesse momento que nós devemos estar cingidos com lamparinas acesas, preparados para não só colocar a mão na massa, trabalhar, amar, orar, jejuar, colocar nossa vida, nossa família em oração, colocar nossa casa diante de Deus, colocar os nossos amados diante do Senhor. Não só isso, nós devemos ter a luz, o fogo do Espírito aceso na nossa vida. Nós precisamos ter óleo para queimar, lamparina acesa. Precisamos ter o óleo do Espírito que nos faz distinguir o que é certo e o que é errado, que nos faz entender os tempos, as estações de Deus, as promessas de Deus e as profecias que Ele tem para nós nesse tempo. Essa luz, essa brasa acesa, são as profecias de Deus, as chamas de Deus que nos conduzem no meio da escuridão, que nos conduzem no meio do caos, que nos direcionam quando as vozes são confusas. Quando estão mentindo para nós, existe um Deus que não mente. Existe um Deus que está presente na nossa vida. Um Deus que está disposto a nos conduzir. E Ele diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Que esse Deus fala conosco e por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, nós hoje não só somos santificados por Deus, mas hoje nós somos cheios desse Espírito. Somos cheios desse fogo. Podemos ser cheios desse azeite de Deus, que nós podemos ir e comprar sem preço. Aleluia, porque o preço já foi pago. Porque o preço já foi consumado na cruz do Calvário. E hoje nós temos esse pendor do Espírito dentro de nós. Essa
inquietação espiritual, de certa forma, em que nos impulsiona a buscarmos a Deus, ainda que estejamos num momento de profunda escuridão, que nos leva à sua presença, nos leva à oração, nos leva a santificar a nossa vida, ainda que muitos estejam confusos. Que esse Espírito Santo, esse Espírito da verdade, esse Espírito que mantém as nossas lamparinas acesas, esteja conduzindo a nossa vida, esteja conduzindo a igreja nesse tempo. E Ele está. Ele está conduzindo a tua vida, Ele está conduzindo nesse tempo de confusão mental, Ele está protegendo a sua vida e guardando, enquanto você se prepara, enquanto você cuida da casa, enquanto você limpa os cômodos, enquanto você cuida de coisas que o teu Senhor, quando está fora, Ele não precisa se preocupar, porque tem um servo fiel e vigilante. Então, qual é a minha mensagem de hoje para você, meu irmão? É que eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, eu não sei o que esse tempo tem provocado na sua mente. Eu vejo muitas pessoas neuróticas, paranoicas, mas, meu irmão, talvez seja tempo de nós redobrarmos ou renovarmos a nossa vigilância em Deus, renovarmos a nossa prontidão em Deus, prontidão em servir a Deus, em ser servo de Deus, a nossa vigilância e preparação para a volta do Senhor, para a vinda do Senhor, para um Deus que vai vir, sim, buscar a sua igreja, num dia, num tempo, e o texto deixa claro que Ele vai vir numa hora que não sabemos, uma hora que não sabemos. Talvez você, quando começou a caminhada, você estava atento, e um barulho do lado de fora te alertava e você ia olhar para ver se não era um ladrão. Talvez no começo da sua caminhada você estava tão atento que um galho de árvore que caía do lado de fora da casa era suficiente para ativar todos os teus alertas e você ficar de prontidão com a sua arma na mão. Você como servo vigilante. Mas o tempo foi passando, você começou a se acostumar com os sons do lado de fora e achar que muita coisa que não era normal, você começou a normalizar. E nós muitas vezes fazemos isso, queridos. Normalizamos o anormal porque nos acostumamos com ele. Normalizamos aquilo que nós deveríamos repudiar, porque nos acostumamos com o mal, nos acostumamos com a mentira, nos acostumamos com o engano, nos acostumamos com a depravação, nos acostumamos com a imoralidade, nos acostumamos com a falta de ética, com a falta de temor a Deus, nos acostumamos com aqueles que ferem a igreja, eu digo aqueles que são lobos vestidos de ovelha, aqueles que usam da sua autoridade pastoral, espiritual, para ferir as ovelhas, para machucar as ovelhas, para roubar a lã das ovelhas. Nós nos acostumamos com isso. Nos acostumamos
com as injustiças. E com isso, queridos, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos de um avivamento, nos afastamos do Espírito e apagamos a chama do Espírito dentro de nós. Apagamos aquilo que é mais precioso que o Senhor nos deu e entramos num estado de letargia espiritual, onde nós dormimos, descansamos e achamos que tudo está bem, quando na realidade não está. Daí de repente o noivo volta e muitos já nem reconhecem a voz do noivo, já nem sabem mais distinguir a voz do noivo. Naquele tempo, um casamento durava dias, semanas, ou pouco mais de uma semana. Não se sabia a hora que o noivo voltaria. Ou aquele que participava da cerimônia voltaria. Mas há uma promessa de Deus maravilhosa para nós. A promessa para aquele que permanece vigilante e fiel. Para aquele que se mantém preparado, cheio do Espírito. Ele ouve a batida na porta e ele entende, é o meu Senhor. Talvez, ouvindo a voz do Senhor do lado de fora, ele já entende, pelo som da sua voz, pelas suas passadas, é o meu Senhor. Porque ele conhece o seu Senhor, porque ele andou com o seu Senhor, porque ele serve o seu Senhor. E quando o Senhor vê que ele está cingido, preparado, com a sua lamparina acesa, o Senhor entra na casa e agora não é mais ele que serve, mas ele é servido pelo seu Senhor. Lembra da ceia? Em que o Senhor, ele pega uma tina de água, coloca aos pés dos discípulos, cinge os seus lombos e começa a lavar os pés de cada um. Assim o Senhor faz conosco, meu irmão. Assim o Senhor faz com aqueles e irá fazer com aqueles que estão preparados quando ele se encontrar com a sua igreja, onde nós estaremos num grande banquete celestial diante da sua presença e o Senhor é quem servirá os seus servos. Vamos nos alimentar na sua presença de uma comida maravilhosa. O Senhor então cinge os seus lombos e aquela comida que era preparada para o Senhor agora é preparada para o servo. Ou seja, o servo é colocado num lugar de honra, é colocado agora junto com o seu Senhor o servindo. Talvez nesse momento o servo fique sem saber muito o que fazer. Porque aquele que está acostumado a servir, quando ele é servido, ele fica meio sem jeito. Como Pedro, que chegou diante de Jesus e disse, Senhor, eu não posso aceitar que o Senhor faça isso comigo. Mas Jesus disse, olha, se você não aceitar que eu lave os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Pedro então disse, então não lava só os pés, Senhor, mas lava o corpo inteiro. É nesse momento que a gente fica meio encabulado de ver alguém tão proeminente, tão grande, tão soberano, vindo até nós e nos servindo. E o Senhor, quando disse para os discípulos, ele disse, olha, como eu fiz com vocês, façam com os outros. Hoje precisamos cingir os nossos lombos. E assim como o Senhor um dia nos serviu, nós precisamos servir os nossos irmãos. Nós precisamos servir o nosso próximo, servir aquele que está junto de nós. Sermos servos uns dos outros.
O Senhor nos ensina, por meio da natureza, a sermos servos e a servirmos. Ele nos ensina essa maneira de ser, não só com palavras, não só com um bom discurso, mas Ele nos ensina com as suas atitudes. E o Senhor nos ensinou, queridos. Ele nos amou até o fim. Ele nos serviu quando não merecíamos. Ele nos serviu quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nos chamou para uma grande boda. Estávamos largados na rua, coxos, aleijados, distantes da promessa, e Ele nos chamou para uma ceia, nos chamou para sermos servos, para sermos benditos do Seu Pai. Hoje você é escolhido de Deus, meu irmão. Hoje existe uma promessa de Deus sobre a sua vida e nada vai apagar isso. Não serão as más notícias, não será um vírus, ainda que você esteja infectado, ainda que você receba más notícias dos médicos com relação à sua própria saúde. Existe um Deus se estendendo as mãos sobre você. Existe um Deus cuidando da nossa nação, cuidando do nosso país. E esse é o momento em que o Senhor tem olhado, buscado os seus servos que estão ativos, cingidos os lombos. E esse é o momento da igreja, cingir os seus lombos, levantar as suas túnicas. Ou seja, querido, é momento da igreja se livrar da sua vaidade, se livrar daquilo que ela acha muito bonito, mas que na prática atrapalha o seu trabalho, atrapalha o seu labor. Tem coisas na igreja que são lindas, que são espetaculares. Nós amamos as grandes concentrações, amamos os grandes ajuntamentos, mas grande concentração, grande ajuntamento não produz avivamento. Não produz avivamento, grandes congressos, grandes ajuntamentos, quer sejam nacionais, se não houver, em primeiro lugar, arrependimento, se não houver, em primeiro lugar, levantar de túnica. A gente precisa, como igreja do Brasil, levantar as nossas túnicas, cingir os nossos lombos, mostrar a nossa parte da nossa nudez, para mostrar, olha, somos servos de Deus. Eu sirvo ao Deus vivo. Eu sou servo do Altíssimo. Há algo diferente. E quando olharem para nós, não vão enxergar a nossa nudez, não vão enxergar as nossas falhas, mas vão enxergar a lamparina nas nossas mãos, porque a luz, há uma luz em você. E essa luz precisa estar acesa, precisa estar constantemente sendo renovada. Então a minha palavra para você nessa noite é essa. Que eu e você, estejamos preparados, façamos uma renovação como servos de Deus, uma renovação como servos de Cristo que somos, de que estamos vigilantes. Nós, para encerrar, nós que somos motoristas, costumamos tirar nossa carteira de motorista e aqui nas leis brasileiras, no primeiro ano, essa carteira é uma carteira provisória. E nesse período de carteira provisória a gente toma todo o cuidado do mundo para a gente não infringir a lei,
porque a gente sabe que a nossa quantidade de pontos é limitada, ou muito limitada, e às vezes com uma infração a gente pode perder a carteira. Só que o tempo passa, a gente pega uma carteira de motorista permanente. E agora, com essa carteira de motorista permanente, a gente tem um limite de pontos muito maior, ou um pouco maior, em que a gente pode, ou de repente por um descuido, a gente infringe uma lei de trânsito, e a gente é punido, mas como a gente ainda tem saldo, a gente ainda tem limite, a gente fica tranquilo. Muitos de nós estamos agindo como se esse limite fosse grande demais ou até fosse ilimitado, e estamos ultrapassando os limites de Deus. Estamos ultrapassando e brincando enquanto a lei ou quanto o tempo em que se cumpre um ano, né, que esse período que nós temos aqui na nossa lei, ele é computado dentro de um ano, e dentro de um ano, no rigor da lei, se nós passarmos esse limite, nós somos punidos com a perda da nossa habilitação. Muitos já perderam a sua habilitação por ultrapassarem os pontos. Meu irmão, eu te pergunto, será que espiritualmente nós já não estamos em vias de perder a nossa habilitação espiritual em Deus? Será que espiritualmente nós já não ultrapassamos todos os limites e tempos e já não estamos na fase dos recursos para tentar recuperar talvez alguma coisa que nós perdemos? Talvez seja o momento aí de nós fazermos uma nova autoescola. Ou seja, renovar aquele sentimento que tínhamos lá atrás. Renovar aquele conhecimento que nós tínhamos lá atrás, que nos freava para não praticarmos o mal. Nós precisamos, talvez, reavivar. E aí que entra essa palavra que muitos de nós buscamos por meio de um grande encontro, de um grande ajuntamento, que nós precisamos reavivar essa esperança dentro de nós, a esperança de que o Senhor voltará, de que o Senhor virá, que Ele não tardará. Essa esperança do Senhor dentro de nós é que faz a diferença. Essa esperança de Deus na nossa vida é quem faz a diferença. Eu quero orar pela sua vida, quero orar por você, por mim, para que as nossas esperanças se renovem, para que a nossa fé se renove, para que a gente comece a ver os grandes milagres de Deus que começam com os pequenos. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Quero fazer uma oração por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é santo e o Senhor quer que sejamos santos como o Senhor é. Eu te louvo, Jesus, porque esse mundo, essa casa não está abandonada, Senhor. Ainda existem servos de Deus nesse lugar que te amam, que cuidam, Senhor, cuidam de vidas,
cuidam da desconstrução que o mundo provoca, Senhor. Enquanto muitos querem desconstruir, destruir, Senhor, existem aqueles que estão renovando, construindo pontes, estão, Senhor Deus, pregando as partes que estão caindo e ainda tendo fé e esperança, Pai, porque o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, Jesus, como igreja do Senhor, queremos estar preparados, Pai. Queremos estar livres da vaidade, Deus, que nos prende, Senhor, a sistemas, a homens, Senhor, a falsas promessas, meu Deus. Pai, queremos estar com as nossas vestes cingidas, levantadas, trabalhando pela Tua igreja, trabalhando ainda aqui dentro da nossa casa, ainda que, Senhor Deus, num período de quarentena como esse, Deus amado, por uma questão de saúde, Senhor, ainda assim podemos estar trabalhando ativamente na Tua obra, ainda assim podemos orar, ainda assim podemos jejuar, ainda assim, Deus, podemos ligar, abençoar, ainda assim podemos clamar por um milagre. Deus, faz um milagre na vida do Teu povo, faz um milagre na vida do meu irmão nessa noite, Pai, faz um milagre sobrenatural na sua casa, na sua família, visita nessa hora, Senhor. Eu Te louvo, Jesus amado, por todas as pessoas que estão sendo curadas, Senhor Deus, desse vírus. Eu Te louvo, Jesus amado, porque muitos ainda, Senhor, ou melhor, muitos não desistiram de Te buscar, não desistiram de orar, muitos estão, Senhor, firmes nessa promessa. O que eu Te peço, Senhor, é que agora o Senhor renove as esperanças do meu irmão, renove as forças, renove a fé, renove, Senhor Deus, a nossa vontade de servir, de sermos servos, filhos, meu Pai querido, do Teu reino. Meu Deus, em nome de Jesus, nosso compromisso não é com o homem, nosso compromisso não é com governos, nosso compromisso não é nem com essa terra, o nosso compromisso é contigo, é com o Senhor vivo, verdadeiro e fiel. O Senhor, meu Pai, é que é capaz de fazer maravilhas na nossa vida, é que é capaz de, Senhor Deus amado, fazer coisas sobrenaturais dentro da nossa casa. Eu Te peço, visita a nossa família, visita a nossa casa, visita-nos, meu Pai, que em breve possamos voltar a nos reunir, que em breve possamos voltar aos ajuntamentos, meu Pai, mas, Senhor Deus, que possamos voltar, Senhor, prontos, desnudos, preparados, Senhor amado, para trabalhar, para avançar no Teu reino, Senhor, sem contendas, sem discórdias, sem brigas, sem fofocas, mas prontos, Deus querido, para um grande avivamento que o Senhor trará sobre a igreja, para um grande avivamento que o Senhor trará sobre o Seu povo. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, oh Deus querido, que possamos estar prontos para trabalhar, para brilhar, Senhor Deus, nesse mundo em trevas, que não consegue enxergar a Tua luz. Espírito Santo, que como igreja possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, o Teu chamado, no momento como esse de escuridão, que o Senhor possa nos guiar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Querido, se você precisa de uma oração, coloque o seu nome aí, nós vamos orar pela sua vida. Quero agradecer a Deus, porque alguns irmãos já têm testemunhado aí a vitória sobre esse vírus. Quero louvar pela vida do Leone, que pediu oração pelo seu irmão, pela sua tia, e ambos estão curados. Nossa irmã Vera Lúcia também, que estava com suspeita, e graças a Deus foi confirmado que está livre. Temos alguns irmãos também que estão orando, pedindo para que Deus abençoe e livre dessa situação. Se você conhece alguém, coloque essa pessoa diante de Deus e traga até nós, que nós também vamos orar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos no domingo, e tanto agora no domingo pela manhã você vai ouvir a palavra do pastor Roberto Leal às 10 horas, e às 19 horas estarei também compartilhando uma palavra de Deus no domingo. Amém? Que Deus te abençoe rique e abundantemente. Uma boa noite, um bom término de noite. Que Deus fique com você. Amém?